Olá, bem-vindo ao Dialogando e hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos entre pais e filhos e como o acesso exagerado da internet por meio de computador, tablet ou celular pode interferir no diálogo das gerações. Esposa, mãe e avó, a Cris é referência em educação e lançou recentemente o livro SOS dos Pais, 500 dicas para educar sem enlouquecer. Cris, muito obrigada por participar do Dialogando. Obrigada a vocês pelo convite. Cris, para começar nosso bate-papo, nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que deixa qualquer pai ou mãe maluco, que é a birra das crianças. A gente vê que muitos pais, sem saber como lidar com esse comportamento dos filhos, acabam apelando para a tecnologia e utilizam o celular como babá eletrônica. Nesse caso, está certo ou está errado? Birra é uma coisa que faz parte do crescimento da criança. Toda criança faz birra. É para chamar atenção, para conseguir aquilo que ele quer. Usar tablet, celular, ou internet ou TV para acalmar a criança e que saia da birra também não tem solução. A única solução que tem para birra é ignorar a criança. Mas ignorar mesmo. É porque a gente vê que muitos pais não aguentam a perturbação exatamente. Acabam dando justamente para sossegar, para ter sossego e para acalmar os filhos. Mas não resolve isso aí. Mas uma vez que a criança percebe que ela não está conseguindo aquilo que ela quer, ela vai parar sozinha. E quando acontece o oposto? Contra essa desobediência, os pais tiram o tablet, tiram o celular, o computador. Então, eu creio que esses métodos dão certo. Eu sou até a favor de tudo isso e até eu tenho explicado nos programas e dou essa orientação para os pais. A criança tem que saber o que acontece se ela fizer tal ou qual coisa. Não é vir com essa solução como de imprevisto, digamos, pegar a criança de surpresa. Mas se você fala para a criança, olha, se você não fizer tal coisa, ou se você não cumprir com tal coisa, ou se você cumprir com tal coisa, você vai ter isso, mas se você não cumprir, você vai perder isso. Você vai perder direito ao computador, direito ao tablet, direito ao celular, porque as crianças não sabem muito bem. Eu queria aproveitar que a gente está falando de internet. Tem uma pesquisa que estou vendo aqui da Universidade da Califórnia em Los Angeles que mostra que essa geração que passa muitas horas em frente ao computador ou teclando, eles perderam essas emoções que são transmitidas pelo olhar, pelas expressões faciais. Isso realmente acontece? Acontece, sim. Eu vejo que hoje essa geração está crescendo assim com um relacionamento muito impessoal, através da internet, através do celular. Hoje os adolescentes falam, as crianças falam, eu tenho 500 amigos aí no mundo inteiro, mas na verdade ele não se comunica com nenhum deles assim por aproximação. Perdeu-se esse contato próximo, esse contato humano mesmo. E qual que é a solução para que a internet não afete a vida desses jovens? A solução é os pais colocarem regras e uma rotina e uns horários para que sejam usados esses elementos que fazem parte do dia a dia hoje. A gente não pode negar isso. Então, a criança, além de ficar na internet, no celular, no tablet, enfim, ela tem que ter momentos para brincar, ela tem que ter momentos para passear, ela tem que ter momentos para interagir com outros amiguinhos. Então, cabe aos pais organizarem o tempo da família. Inclusive deles mesmos, porque eu vejo, sabe, que os pais às vezes exigem coisas das crianças e eles não têm esses limites. E como a família pode utilizar o recurso da internet para se aproximar? A internet oferece muitos recursos, porque oferece muitos jogos, muitas atividades que você pode compartilhar com a família. Pode, é só querer. O que os pais devem fazer? Qual que é o recurso que eles devem utilizar primeiro para se aproximar mais? Bom, eu assim, sou super a favor, né, da integração da família e da interação dos pais com os filhos e os filhos com os pais. E isso é uma coisa que tem que partir dos pais. As crianças não sabem fazer isso sozinho. Então, às vezes, os pais pensam que os filhos, tá tudo bem, tá com o computador, tá com o tablet, com o celular, né, que hoje as crianças têm celular desde muito cedo, e tá tudo bem. Não tá. Eles acabam sentindo essa necessidade de aproximação com os pais. Então, eu sou a favor de tudo isso. Eu sou a favor de organizar o tempo de uma maneira saudável para que, além dos compromissos que todos têm, as crianças têm e os adultos têm, eles possam ter um tempo para compartilhar com os filhos e estabelecer esse vínculo familiar que é tão importante.
falando da internet, que muitos filhos não querem ter os pais nas redes sociais porque tem vergonha. Tem vergonha do que o pai publica, tem vergonha do que o pai comenta. Existe alguma cartilha, um manual, uma etiqueta para os pais na internet? Eu acho que não existe, e talvez seja um pouco cedo para isso, porque a internet e toda essa tecnologia tem entrado não faz muito tempo assim dessa maneira nas famílias. Mas eu acho que os pais têm que ter um pouco de sabedoria para poder entender que essas coisas colocadas no Facebook, por exemplo, na internet, que pode ser muito divertido para ele, uma criança, talvez não uma criança pequena, mas uma criança na faixa dos 10, 11 anos, 12, que começa essa fase da pré-adolescência e começa a ficar assim envergonhado por tudo, né? Não vai gostar disso. Assim como uma criança, você pega uma criança pequenininha, você beija e abraça e não tem problema. E quando eles vão crescendo, vai falar, mãe, é mico então, na frente dos filhos. Então quer dizer que isso independe se é da internet ou não. Esse constrangimento com o pai acontece... Esse constrangimento acontece na hora que a criança vai crescendo, aí ela já não vai querendo tanto esse abraço, né? Não é que ela não goste, mas é vergonhoso na frente dos amigos, principalmente, né? E aí eu teria, assim, 50 mil casos para contar, né, nesse sentido. Porque se eles criam essas distâncias, talvez pela internet, se os pais ficarem... ligados no que o filho está fazendo, conhecendo aplicativos, conhecendo sites, isso ajuda nessa proximidade? Eu acho que é importante. Eu acho que o pai precisa conhecer, precisa saber o que o filho está acessando, quais são os aplicativos que tem, quais são os sites que ele acessa, porque a internet hoje pode ser muito útil, mas ela é muito perigosa também, porque você entra em alguns lugares e você tem coisas que você está procurando e tem outras que você não está procurando também. Então, eu acho que os pais têm que dar uma orientação para os filhos, têm que ver o que eles estão acessando, conversar com eles e não colocar medo, sabe, assim, nem um julgo assim muito pesado, ou uma proibição, porque aquilo que você proíbe se torna muito mais atraente. Mas ter um diálogo para fazer a criança entender e poder avaliar aquilo que convém para ela e aquilo que não convém, aquilo que ela está preparada para receber, aquilo que não está preparada. Olha, muitas crianças elas usam a internet também fora para estudar, por diversão. Como é que os pais devem monitorar isso? Os sites que eles acessam, aplicativos, sem parecer que está invadindo a privacidade dos filhos. Se o pai e o filho interagem, isso é uma constante, isso não aconteceu desde criança, se eles têm essa abertura, sabe, essa abertura pai e filho, isso vai ser mais uma coisa, entendeu? Olha, pai, é importante, olha que legal, olha o que eu descobri aqui, você me ajuda, me ensina, me mostra. Isso acontece de maneira natural. Como estabelecer, então, esse laço de confiança nessa primeira fase? E quando isso não acontece, o que os pais devem fazer para conseguir, então, esse diálogo? Na infância, é muito fácil. A criança está aberta a isso. E ela quer e ela pede isso mesmo, esse relacionamento. Se isso não acontece na primeira infância, entrando na pré-adolescência e na adolescência, se torna mais difícil para o pai se aproximar do filho, porque naturalmente o adolescente se fecha mais nele mesmo e se abre mais para os colegas fora da casa. Muda a perspectiva do adolescente. Então, o pai tem que se aproximar do filho. Não criticar, não julgar, procurar não entrar em conflito, em atrito com o filho, diferenças de opiniões, mas se aproximar e ouvir, receber do filho, se colocar bem na posição de amigo, de colega, não dos colegas lá fora, porque os colegas lá fora são colegas lá fora, mas é pai amigo. Encontrar esse meio termo é o único caminho para tentar se aproximar e tentar dar uma orientação assim para o filho. Então, só para encerrar, qual seria a sua orientação para esses pais, com esse universo grande da internet que só cresce? Sempre falo para os pais que os filhos precisam de muitas coisas, né? Precisam educação, precisam passear, precisam brinquedos, precisam comida. Mas o que mais eles precisam é dos pais. Isso que mais eles precisam. E hoje a gente vive numa época em que os pais trabalham muito, pai e mãe, trabalham muito, estão muito tempo fora de casa, tem muito pouco tempo disponível para ficar com os filhos e tem que fazer desse tempo
Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja só no final de semana, porque tem pais, mas eu não vejo meus filhos durante a semana, tenho só final de semana. Tudo bem, você tem final de semana, faz esse final de semana um tempo de qualidade, um tempo para interagir com teus filhos, um tempo para interagir em todas as áreas com a família. Isso é muito rico, é muito proveitoso, né, para esses seres humanos que estão crescendo e que estão aprendendo valores, que estão aprendendo princípios, e que esses valores e esses princípios se aprendem principalmente dentro da família. Então, se posso dar um conselho para os pais, é para eles dedicarem o maior tempo possível, mesmo que seja pouquinho, mas que seja um tempo de qualidade para estar com os filhos. Obrigada, Cris Poli, por participar do nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite. E esse foi o bate-papo com a Cris Poli. Espero que tenham gostado e continuem acompanhando o portal Dialogando. Até a próxima!